Boa tarde a todos. Com grande alegria, com grande entusiasmo e especialmente com grande fé, hoje estou aqui para apresentar aos amigos, aos companheiros de jornada e aos novos amigos também que certamente virão, uma proposta, digamos, ousada, mas que foi elaborada e sonhada com muito amor. Nós temos um convite a todos. E é um convite que escolhemos fazer em forma de podcasts quinzenais. Esses podcasts, eles se dirigem a pessoas, a ouvintes, a espectadores que querem saber sobre alguns temas e especificamente analisados sob a ótica da doutrina espírita. O nome Cartas da Luz, que foi também um nome especialmente preparado para homenagear este nosso objetivo de buscar o saber, o conhecimento, a divulgação da doutrina espírita, mas também como forma de homenagear o nosso querido Chico Xavier, né, cujas cartas por ele recebidas e respondidas foram motivo de grande alegria e também de consolo e alívio para tantas almas sofredoras. Sem falar ainda nas cartas, inúmeras cartas recebidas por Allan Kardec e incluídas algumas na Revista Espírita, e onde ele nos traz tantas informações. Bom, nós faremos um trabalho, como já disse, quinzenal, e faremos em forma de palestras, de bate-papo, em mesas redondas, sobre os temas que nos forem propostos, e também com convidados diversos. E hoje nós temos, para dar início a esse trabalho, marcar assim com chave de ouro o nosso sonho de ver nós trabalhando na internet e através da internet, pela divulgação dessa doutrina querida. Nós temos 2 convidados extremamente especiais para todos nós. Antes, porém, de apresentá-los, eu quero que vocês prestem atenção e sintam homenageados com um poema que nós vamos colocar para que todos entrem na vibração que o poema nos convida. Então, podemos ouvir esse belíssimo e significativo poema. Tributo a Benjamin Franklin. E queria escrito assim em sua lápide o Benjamin: aqui jaz um impressor, aos vermes entregue, um livro velho, as folhas arrancadas, titulação e douração apagadas. Esta obra não será perdida, voltará em nova edição, repaginada e corrigida. 1706, 17 de janeiro, filho do inglês Josiah e da mãe Abiá, Massachusetts, Boston, nascera, nobilíssima intensa vida vivera. Benemérito jornalista, diplomata, filantropo, músico, poliglota, autor, escritor e inventor. Estava para além do normal sua inteligência social. Obras de contínuo realizava,
Na mobilidade social apostava, não na elite eternizada. No trabalho dos companheiros humildes de avental de couro, ouvia ele o tilintar do ouro. A riqueza apoiava na diligência e talento, opunha-se a privilégios com base no nascimento. Em aspectos realista e idealista, um dos criadores do modelo federalista. Colônias americanas unir, os Estados Unidos da América instituir. Grandes feitos em seu ser se encerra. 3 nobres documentos de guerra. Declaração da Independência, aliança com a França e o tratado com a Inglaterra. Outra benemérita ação, petição formal à abolição. A humanidade é criada pelo Todo-Poderoso, assim estabelece-se a liberdade a todo povo. Sorridente dizia, não pretendo ser fútil, não quero morrer rico, quero morrer útil. Por alguns desdenhados, por outros a Sócrates comparado. À sua maneira, na sua mente, ideal nobre, poético e transcendente. Bem a Deus servir e ao próximo motivar, orientar, instruir. Para raios e legislativos, loterias e bibliotecas ambulantes, fogões e estufas menos espumaçantes, forças policiais e alianças internacionais, óleos, água a acalmar, óculos bifocais e muito, muito mais. Benjamin, o americano, arrebatou o relâmpago do céu e o cetro dos tiranos. Humor, engenhosidade e sabedoria, a busca em cada dia. Seu jeito, seus feitos, sua prática e mobilidade social meritocrática. Jocoso, não isento de moral, filantropo em profundidade espiritual. Fundo para jovens aprendizes, empréstimos para projetos públicos, institutos de tecnologia, Tesouro Público, Instituto Franklin da Filadélfia, bibliotecas, academias. Este o monetário legado planejado por Franklin, deixado, visando recursos aumentados a cada ano passado. Livros, muitos ainda escritos, inspirados nas virtudes de Benjamin, em exemplos seus deixados. Stephen Covey, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E seu legado ressoa. Carnegie, Como fazer amigos, como influenciar pessoas. Bernard Cohen, historiador, na sua especializada visão, coloca Franklin e Newton lado a lado no panteão. Nota de $100, homenagem e louvor a tão nobre impressor. Pela arte, eficiência, excelência, o desenho de delicadas folhas copiando, falsificação evitando. 1743, da Sociedade Filosófica Americana fundador. Há uma força divina, fonte do amor. Sabia ele do continuar da vida em existências muitas vividas. 1790, 17 de abril, aos 84 passados, de seus amores rodeado, deixa seu corpo na terra, relevante etapa se encerra. 1857, com João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Swedenborg, Sócrates, Platão,
nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, assina com brilhantismo a codificação do Espiritismo. Doutor Benjamin, inglês, francês, americano, gratidão, imenso o apreço pela excelência de sua existência. Então, quero apresentar os nossos convidados. São 2 convidados, como eu disse, especiais. O primeiro é o nosso querido amigo, palestrante, orador espírita, autor de inúmeros livros espíritas, uma obra muito dignificante dentro da doutrina espírita. Queremos convidar o Orson Peter Carrara. É um nome nacionalmente conhecido e daí maior prazer e honra eu tenho em recebê-lo. Orson, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Rosana e amigos produtores desta brilhante iniciativa Cartas de Luz, nos sentimos muito honrados de estrear essa iniciativa junto com a nossa outra convidada que será apresentada daqui a pouco, convite que nos honra muito nesses tempos tumultuados da humanidade. Trazer a luz do Evangelho e da doutrina espírita é para nós motivo de alegria e muita honra. Ao mesmo tempo em que saudamos a iniciativa, saudamos também os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e convidamos a todos a acompanharem a sequência de apresentação deste programa, porque naturalmente os convidados aqui trazidos vão enriquecer muito a grade de temas, de abordagens inesgotáveis que a doutrina espírita apresenta. Muito obrigado, doutora Rosana, pelo convite. É uma honra imensa estar aqui e meu abraço a todos os amigos que estão nos vendo ou simplesmente nos ouvindo. Obrigada. A nossa convidada é uma amiga, o Orson também é, mas a nossa outra amiga, assim, parente, eu digo que é a irmã espiritual que eu encontrei nessa reencarnação. Ilza Godinho. Ilza tem feito um trabalho um trabalho gigantesco, também pela doutrina espírita. E o poema que nós ouvimos agora, há pouco, e que abrimos este programa, é da autoria da Ilza. Ilza é poetisa, reconhecida nacionalmente por esse trabalho. Ela, como poetisa, tem lançado inúmeros poemas, inúmeros tributos a personalidades, e todos eles com esse objetivo também de divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Então, Ilza, é com grande alegria que recebo você aqui neste podcast, nesta tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gratidão é minha. Imenso prazer em estar aí com a Rosane e com o Orson, nessa iniciativa tão maravilhosa. Divulgarmos a doutrina espírita. Divulgarmos a imortalidade da alma. Porque quando entendermos essa imortalidade da alma, enquanto homens
da Terra, com certeza a nossa vida será mais tranquila e mais consciente. Parabéns, querida Rosana, pela iniciativa. Ilza, nós estamos muito felizes com a presença de ambos. Para iniciarmos dentro dos costumes, digamos assim, da doutrina espírita, nós vamos rogar ao Mestre Jesus que nos ampare a todos nós e ampare também a quem está nos ouvindo, a quem irá nos ouvir, e rogar à espiritualidade amiga que nos auxilie, que nos deem diretrizes, direcionamentos, instruções, para que todos nós continuemos esse trabalho na seara do Mestre Jesus. Com esta singela prece, nós iniciaremos então formalmente o nosso trabalho. E eu quero iniciar lendo para vocês uma cartinha. É a primeira carta que nós recebemos e cujo conteúdo é de uma amiga, né, que se declara apenas como Maria. E ela disse: Rosana, bom dia. Através de amigos, tomei conhecimento de que a senhora dirige um programa na internet que se propõe a apresentar ao público respostas para questões suscitadas sob a ótica do espiritismo. Tenho uma dúvida que me assalta o coração e vou tentar de forma rápida relatar a situação para obter esclarecimentos. Sou empresária bem-sucedida e trabalho muito para manter o nível social em que me encontro e econômico em que me encontro. Entretanto, tenho uns sonhos muito maiores, como, por exemplo, viajar, adquirir bens, enfim, ficar rica. Tenho vontade de conhecer a doutrina espírita, mas ouço as pessoas dizerem que o espírita tem de viver de forma mais simples possível, sem pretensão de acumular bens, pois, caso contrário, não teriam tempo para as questões espirituais. A minha indagação, diz ela, é: como o espiritismo analisa a questão do ter? É possível ser rico e trabalhar na casa espírita? Ou o espírita visa somente a ser uma religião? Aguardo manifestações. Bom, esta é a pergunta da nossa ouvinte, que tanto nos fez feliz em ter escrito. O tema de hoje, e eu deixei para falar agora a propósito, é ter ou ser, e se adequa muito em relação a essa nossa cartinha. Eu perguntaria então, começando por Orson, parece, pelo que a nossa amiga que nos escreveu, parece que uma situação exclui a outra. Ou você tem ou você é. Como você então responderia, Orson, à espectadora, dentro da visão espírita, sobre essa aparente contradição? Com a palavra, Orson. Pois é. A temática ela é bastante abrangente, muito motivadora, e a pergunta da nossa ouvinte, da nossa telespectadora, é muito oportuna. Os verbos ou as palavras ter e ser abrem uma perspectiva imensa. Tanto ter
E quando a gente fala em ter, a gente é levado a considerar, a lembrar ou a raciocinar em termos de aquisições. Mas não só aquisições materiais, nós podemos ter também conquistas outras que se enquadram dentro do ter, não necessariamente objetos ou propriedades. Mas tanto ter como ser significam conquistas. O ser tem uma abrangência maior, porque todos nós podemos conquistar, por exemplo, sermos uma pessoa melhor, objetivo, aliás, da presente experiência que estamos vivendo. Todos nós somos convidados a sermos pessoas melhores com o desenvolvimento e a aquisição de virtudes, por exemplo, de comportamentos novos, de posturas melhores. Tudo isso significa ser melhor. Ao espírita não está proibido de forma nenhuma, aliás, o espiritismo não proíbe nada ao seu adepto. O espiritismo orienta o comportamento e nós aprendemos com muita clareza que toda criatura humana, espírita ou não, ela tem aquilo que chamamos de liberdade de escolha. Nós somos senhores das nossas escolhas. E em se referindo a questões de bens materiais, de conforto material, provenientes da riqueza, dos recursos materiais, nenhum de nós, espírita ou não, está proibido de melhorar a sua condição material de vivência, de desfrutar do conforto que a vida possa oferecer. Porque temos esse direito de buscar conforto, buscar alegrias que o dinheiro ou a materialidade pode oferecer. Mas há que haver um equilíbrio em tudo isso, porque a vida não foi feita, ela não existe apenas para o gozo de prazeres que o dinheiro pode comprar ou que a vida material pode oferecer. A vida, ela tem um compromisso, todos nós temos um compromisso com a própria vida. Viemos ao planeta para progredir. Esta é a finalidade da existência humana. E considerando esse aspecto, este esforço por desenvolver-se mentalmente, intelectualmente, moralmente, emocionalmente, psicologicamente, veja que eu citei vários aspectos, vários olhares, todos eles significam aprimoramento da pessoa humana. Então, nós temos que buscar um equilíbrio entre o ter e o ser. Porque o ter, ele é temporário, ele é passageiro, ele tem grande valor enquanto estamos aqui na vida física. Mas todas as coisas que nós utilizamos aqui na vida física, inclusive o próprio corpo, a roupa que vestimos, o dinheiro que usamos, a casa que moramos, as propriedades que detemos, todos os patrimônios ficam aqui. São transferidos de mão em mão nas gerações, nas heranças, nas doações, no aproveitamento por outras pessoas, em ações que beneficiam outras criaturas. O que levaremos conosco é verdadeiramente o que somos. E este fato de ser mostra-se, portanto, muito mais importante do que ter. Embora todos precisamos dos recursos, do conforto material para viver com dignidade, pelo menos, não estamos impedidos de viajar, de passear, de ter coisas confortáveis ao nosso dispor. Mas temos que equilibrar, e este equilíbrio está no esforço de ser melhor. E quando procuramos ser melhor, diante dos recursos que porventura tenhamos, que a vida trouxe, e vale destacar aqui que só é legítimo aquilo que não trouxe prejuízo para ninguém ou para outras pessoas, a única propriedade legítima é aquela adquirida sem prejuízo para terceiros. E quando temos essa consciência de ser, diante dos recursos que estão à nossa disposição, nós teremos uma visão voltada, mais consciente, para igualmente praticar o ser. E o ser consciente, ele além de se tornar uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais solidária, mais amorosa, ela vai voltar os seus olhos para outras criaturas que têm necessidades maiores do que as suas.
Porque, mesmo não estando impedidos do conforto material, mesmo não estando impedidos de desfrutar aquilo que a riqueza material pode adquirir e proporcionar, nós vamos adquirindo no ser a consciência de que estamos todos juntos neste planeta, com o dever recíproco de nos ajudarmos mutuamente, de estarmos solidários uns com os outros, no sacrifício, muitas vezes, do interesse pessoal em favor da harmonia coletiva, do bem-estar alheio. Então, respondendo à nossa telespectadora, à nossa ouvinte, não há uma contradição. Os espíritas não são aqueles que cultuam a miserabilidade, ou a pobreza, ou a ausência de riquezas. Esta simplicidade preconizada pelos ensinos espíritas é a simplicidade do coração, que é uma aquisição da alma, que levaremos conosco. Pois, como dissemos anteriormente, só levaremos conosco aquilo que adquirirmos interiormente. Todas as demais aquisições exteriores ficam aqui. Nós deixaremos, inclusive, o corpo para retomarmos a nossa verdadeira morada e a nossa natureza original. Somos criaturas imortais. Então, tranquilize seu coração, lute sim pelas conquistas do seu bem-estar, mas também volte os seus olhos àquilo que está ao seu alcance fazer. Procure dedicar algum tempo, algumas horas, algum recurso para outras pessoas que estão à sua volta com necessidades maiores do que a sua, que também têm vontade de passear, de adquirir bens, de viver com mais conforto. Isso vai fazer com que você consiga equilibrar é, o uso dos recursos materiais, do ter e do ser. Devolvo a palavra agora à doutora Rosana. O que você colocou, as suas ponderações, a sua explicação, foi uma verdadeira aula. E a gente observa, inclusive, e é bom ressaltar isso, que mesmo entre frequentadores e espíritas, já trabalhadores na seara espírita, alguns têm também essa dúvida, a mesma dúvida. E muitos até se afastam, achando que pelo fato de possuírem uma situação confortável ou terem ambições, estão infringindo algum preceito, porque certamente não conhecem ainda o Espiritismo, não conhecem esta doutrina. Então, muitíssimo obrigada, e foi assim bastante esclarecedor, muito lúcido a sua fala. Eu indagaria agora da nossa querida Ilza o seguinte: Ilza, diante dessas ponderações, dessas colocações do Orson, você teria algum exemplo, alguém que você tomaria como exemplo e que fez esse equilíbrio, ou que se destacou, né, como ser, embora tendo, ou não sendo? Fique à vontade. Primeiro, a gratidão aí ao amigo Orson por tão excelentes considerações e tão abrangentes. Olha, o maior exemplo para nós em ser e ter, Jesus. Isso. Não é? Ele pouco tinha materialmente falando, mas ele dividiu a história da humanidade. Outro grande exemplo, Paulo de Tarso, que acabou por se desfazer de tudo que tinha e seguir a sua missão assim que a compreendeu, e deu a vida pelo Cristo. E escreveu a mais bela história, deixou-nos a mais bela história, a história do cristianismo, do amor de Jesus. Então, o ser é pelo que ele ama, onde quer que ele esteja. E a nossa amiga Maria, nas suas viagens, conversando com as mais diversas pessoas, se tiver consciência de que não existe acaso, você, Maria, encontrará ao longo dos seus caminhos, podem ser os
os mais agradáveis e até luxuosos, oportunidade de ser alguém que ama. Aquela que limpa o hotel, o quarto, a suíte que você ficou, um bilhetinho, um bombom, algum recurso financeiro de uma maneira carinhosa, você está demonstrando o seu amor. Porque as viagens existem para que sejam feitas. E fazem aqueles que as podem fazer. E como diz o Orson, com ponderação e amor, tudo é válido. Mas no poema, nós trouxemos alguém que fez uma considerável fortuna e dedicou-a à humanidade. Ele não era favorável à pobreza, à miserabilidade. Ele via e promovia a esperança em cada ser que com ele estava, de que todos podiam trabalhar com disciplina. Ele tinha um código de 13 hábitos que ficaram famosos, os 13 hábitos de Benjamin. Todos podiam alcançar, sim, em maioria, salvo exceções, né, que às vezes são até provas e expiações, ter recursos para ser feliz. E ele diz assim, depois dessa fortuna consolidada, ele ainda dizia, não quero ser fútil, quero morrer útil. E deixou fundos para a promoção de conhecimentos e de crescimento. Ele tinha noção de vidas sucessivas. Quando nós colocarmos, introjetarmos em nós as vidas sucessivas e que estamos aqui, mas o nosso patrão é Deus e a Ele devemos as nossas colocações um dia, nem preciso colocar, porque Ele sabe o que existe em nós. O nosso comportamento muda, quer espíritas ou não. Mas eu quero fazer uma colocação bem rápida de duas mulheres que nada tinham de material. Mãe Dita, negra, louca, nas ruas, presa. Na prisão, espíritas compreenderam que a sua loucura era uma interferência espiritual. Ajudaram-na. Passos, água fluidificada, que é amor, que é doação, que é ser pelo outro. E, conseguindo melhorar o seu padrão vibratório, ela ouviu. Benedita, se dedicares a sua vida às crianças, aos órfãos, aos pobres, aos estropiados, amando-os, sairás daqui curado. Ela foi para Araçatuba e deixou páginas e páginas e páginas a serem escritas. A nossa bendita. E a outra mulher, Ivone do Amaral Pereira, outro exemplo nas nossas vidas, uma simples costureira, e escreveu o livro Memórias de um Suicida, um livro singular, o maior tratado de mediunidade que existe, atualmente ou sempre, diz-nos o Chico. Essa era a minha colocação. Ilza, que maravilha! Nossa, que contribuição que você nos deu nessa tarde. Lembrei-me de Benedita, né? Mãe Dita, Benedita Fernandes, um episódio que eu li sobre ela e chorei. Fiquei tão emocionada que me vieram as lágrimas quando, a respeito de uma roupa
que ela sempre se apresentava, né, como você disse, ela sempre em defesa dos excluídos, das crianças pobres, e ela sempre se apresentava com um casaco de frio muito pesado, e já fazia muito calor, e ela sempre com aquele casaco, e as pessoas criticando a forma com que ela se vestia, e ela sempre naquela humildade, até que ela resolveu revelar a verdadeira causa. Ela não tinha outra roupa para se apresentar, era a única. E nos Então, deixou. Tinha-se o vestido remendado, guardado, por um manto guardado. Tinha o seu Que vestido maravilha. remendado, Isso. numa reunião importantíssima para discussões de obras, né? Num manto guardado. Exatamente. É nobre essa Como é colocação. nobre, né? Como é nobre esta pessoa. Como é nobre. Lembrei-me também de Frederico Figner, né? Aqui, que tinha uma fortuna considerável e espírita, né? Deixou um legado maravilhoso para a doutrina espírita, né? E com doações, etc. Mas a história dele depois, noutra oportunidade, a gente quer trazer. Lembramos também do Padre Germano, e aí eu não podia deixar de pedir Orson, porque ele tem uma obra sobre o Padre Germano, e ela é muito pertinente a esse tema, ser e ter. Orson, se for possível, nos lembre, Padre Germano. Muito bem, doutora Rosana e a nossa querida Ilza e amigos que estão nos ouvindo e participando, eu, antes de falar do Padre Germano, que realmente tem uma ligação muito grande com esse assunto que nós estamos falando, porque foi alguém que viveu em plena simplicidade, trazendo toda a sua possibilidade para ajudar os pobres, né? Onde ele soubesse que havia uma tortura, não só física, mas uma tortura moral, emocional, lá ia o Padre Germano. E ele dedicou a sua vida para atender às angústias humanas, seja ouvindo as pessoas, seja falando às pessoas, mas também seja socorrendo-as em suas dificuldades de enfermidades, de fome, de acidentes, de torturas e até de obsessões. O Padre Germano viveu um século antes do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, numa época que a questão da mediunidade, a referência à comunicação de espíritos, era considerado coisa de louco. E ele foi muito perseguido por causa disso. Isso resultou no livro Memórias do Padre Germano, que nós lemos muitas vezes, fizemos muitas palestras, e isso resultou na obra Um Sacerdote Espírita. Face à identificação do comportamento de Germano com a proposta espírita. E eu adorei o exemplo dado pela nossa Ilza do bombom no quarto de hotel para a camareira. É uma atitude simples, uma atitude que aparentemente não envolve, não se trata de uma virtude excelente, é uma coisa muito simples, mas é uma iniciativa nobre que dará alegria à camareira que entrar no quarto e encontrar ali no local que ela verá quando entrar um bombom, um recurso financeiro talvez, uma gorjeta, um livro, um mimo que vai dar alegria para ela que se dedica ali a cuidar do bem-estar dos hóspedes. Isso significa a simplicidade da pessoa que pensou no outro, da pessoa que se preocupou com a alegria e a felicidade alheia. E é isso que propõe a doutrina espírita e o Evangelho. Eu estou em mãos aqui com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa temática, ter e ser, conecta-se diretamente com o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra em que Allan Kardec estuda as máximas morais de Jesus. Jesus deve ser o centro dos nossos interesses.
Se você pegar o seu exemplar, o Evangelho é a obra mais conhecida da literatura espírita. Se você pegar o seu exemplar e folhear as páginas e for até o capítulo 16, você vai encontrar considerações pertinentes a esse tema. Nós vamos encontrar ali como subtítulo, porque o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon, que não deve ser interpretada ao pé da letra, deve ser compreendida com essa questão da afirmação de Jesus. Mas os subtítulos do capítulo, nós vamos encontrar lá salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, e eu quero me fixar aqui na parábola dos talentos, porque talento é toda a possibilidade que você tem, seja inclusive um recurso material. Se você tem a possibilidade de fazer uma doação de um saco de feijão, de uma doação em dinheiro, de um remédio, de um copo de água, de uma carona, de uma informação, façamos isso. Porque você pode estar semeando no coração de uma pessoa a esperança de alguém que encontrou a outra pessoa que lhe deu atenção. O talento é tudo aquilo que possamos oferecer, desde um recurso material, mas também a nossa habilidade, também a nossa inteligência, a nossa possibilidade, aquilo que está em nós. As habilidades são tão variadas. Quando se fala em talento, a pessoa pensa na pessoa de destaque, na pessoa famosa, o grande artista. Não. Talento todos temos. De uma forma ou de outra, todos possuímos talentos. As mulheres que fazem os deliciosos bolos e cafés para o café da tarde, para os seus netos, para os seus filhos, para as visitas que chegam, são talentos. Nós temos aí a nossa talentosa Ilza, com a sua capacidade poética, que nos encanta, é um talento. A nossa querida doutora Rosana está utilizando o seu talento para produzir um podcast. E nós vamos ver aqui nesse mesmo capítulo a utilidade providencial da fortuna. Nós que tenhamos qualquer fortuna e não se refere especificamente apenas a dinheiro. São muitas as fortunas do intelecto, mas também as fortunas do recurso material que pode socorrer a miséria e a pobreza. A desigualdade das riquezas, por que ela existe? Nós vamos compreender isso neste capítulo. E, finalmente, para concluir essa minha fala, eu me fixo lá nas instruções dos Espíritos, principalmente a mensagem trazida e selecionada por Kardec e assinada por Pascal, o grande nome da história, falando sobre a verdadeira propriedade. Entre o ter e o ser, a verdadeira propriedade não é o que temos, mas é o que somos. Como somos. É isso que vai nos dar felicidade autêntica, porque quando desencarnamos, a nossa roupa fica, esta roupa, a vestimenta física, mas também a roupa biológica, tudo fica. O dinheiro, o óculos, o relógio, a carteira, o carro, tudo fica. Mas a verdadeira propriedade é aquilo que guardamos dentro de nós, como a esperança, a alegria, a gratidão, a disposição de servir. Bendita a obra que nos esclarece. A você que nos ouve, nós sugerimos a busca desse capítulo muito rico, que nos ensina a diferenciar o que é ter do que é ser. Procuremos ser aqueles que são, e não aqueles que simplesmente apenas têm. Porque aqueles que têm correm o risco de se tornarem escravos das próprias propriedades externas. Mas aqueles que são se libertam continuamente porque aprendem a viver e a servir. Obrigado. Nossa, que show. Quantas explicações maravilhosas que você nos deu, e principalmente a essa irmã. Sei que o coração dela está bem mais tranquilo e nós nos beneficiamos todos com estas explicações, esses esclarecimentos. Realmente, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é uma das obras básicas, é fantástico, porque ele desmistifica toda essa questão que antes era tratada de outra forma. Nós estamos
já encerrando, o nosso tempo já está esgotando e nós queríamos ficar muito mais e queremos ficar muito mais. Por isso, eu quero pedir a ambos que aceitem e que possam considerar um novo convite daqui a algum tempo, né? Para que a gente possa ouvi-los mais. E queremos, então, passar a palavra ao Orson, depois à Ilza, para que eles façam as suas considerações. Queremos muito que os nossos ouvintes, os espectadores também, nos deem retorno, nos deem suas impressões. E aqui nós vamos deixar também o nosso e-mail para que possamos ter esse contato com os nossos espectadores, que seria, então, Cartas de Luz, moc, M-O-C, @gmail.com. Então, eu quero passar a palavra a Orson para que ele faça as suas considerações finais e, em seguida, para a Ilza, para que a gente possa encerrar esta tarde tão abençoada. Eu quero agradecer imensamente essa possibilidade, cumprimentar a nossa querida Rosana, cumprimentar a nossa querida Ilza. E o e-mail que foi deixado e dito aqui pela nossa querida Rosana é um e-mail fácil, né? moc@gmail.com. Eu quero estimular você que está nos ouvindo a escrever para o programa através desse e-mail, porque isso vai possibilitar que o programa convide outros convidados. Talvez em outra oportunidade o convite foi feito e aceito, nós também voltaremos, mas outros convidados que vão enriquecer esta programação que será apresentada continuamente. Porque esses momentos de perguntas e respostas, de apreciações compactas, rápidas, são muito enriquecedores. E isso acaba se transformando em talentos. A pessoa que faz uma pergunta, ela está apresentando o seu talento. A dúvida também é um talento, porque a dúvida de uma pessoa pode solucionar e responder angústias de muitas outras. Então, o que nós queremos motivar a você que nos ouve, a você que nos vê, a sua dúvida, a sua pergunta pode ser a resposta para pessoas que buscam respostas há décadas, que talvez não tenham conseguido uma oportunidade de ouvir uma referência àquilo que também é dúvida dela. Então, quando a gente pensa em talentos, não são apenas as possibilidades, mas são também aquilo que a gente guarda dentro da gente. E às vezes o que a gente guarda dentro da gente é uma dúvida, às vezes é uma angústia. E essa angústia, esse temor, essa dúvida pode também se transformar em um talento, porque quando nós repartimos o nosso medo, a nossa angústia, a nossa dúvida e a expomos com alguém da nossa confiança, você não precisa se identificar naturalmente, nós estamos abrindo um universo de possibilidades para ajudar outras pessoas que talvez não tiveram a oportunidade que o ouvinte ou o telespectador teve e que vai, na resposta do convidado, que vai se esforçar para responder dentro dos parâmetros da doutrina espírita, pode significar uma grande contribuição para a cultura, para o belo, para o bom, para a recuperação e para atender aquela angústia que o coração está guardando. Então, este programa, um podcast, Cartas de Luz, é uma grande possibilidade para você participar. Participe sim, você vai criar motivação intensa para os organizadores do programa. Nós nos sentimos muito felizes de aqui estarmos. Nós falamos hoje sobre ter e ser. Foram poucos minutos, não esgota o assunto. Esse é um assunto que não se esgota, como todos os outros assuntos humanos. Se nós falarmos de enfermidades, se nós falarmos de filhos, de educação, de obsessão, se nós falarmos de mediunidade, de Deus, de espíritos, não tem fim. É inesgotável, porque inesgotáveis são as possibilidades humanas. E essas possibilidades humanas muitas vezes começam com a nossa iniciativa. Uma iniciativa como essa, lançar um programa, uma iniciativa de uma pergunta, de uma participação que vai abrir outros universos. A vida é dinâmica, não tem fim e todos somos protagonistas dessa
maravilha que é viver e interagir, pois todos aprendemos uns com os outros. Às vezes uma pergunta do ouvinte é um ensinamento para quem vai responder. Eu gosto muito disso, porque a gente aprende muito na pergunta que alguém faz. Pode acreditar, isso é uma grande verdade. Muito obrigado, minha saudação a todos vocês. Fiquem com Deus e levemos Jesus no coração. Ilza. Obrigada, Ilza. Excelentes colocações, Orson. Eu queria lembrar de alguém que nada tinha, ou quase nada tinha, um menino nascido na Paraíba. Passou por Santa Catarina e Florianópolis, e aqui teve as primeiras letras do Espiritismo. Fixou-se em Curitiba, e aos 25 anos já foi presidente da Federação Espírita do Paraná. Fez fortuna com o passar do tempo, não dá para contar a história. E deixou páginas e páginas de trabalho e de convite ao outro para que usasse os seus talentos e também fosse alguém. Então, hospitais, asilos, hospital psiquiátrico, albergues. Mas uma coisa que me tocou profundamente, na Guerra do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina, muitas casas incendiadas, muitas pessoas mortas e muitas crianças órfãos. Ele transportava essas crianças até Curitiba, até Ponta Grossa, e pedindo colaboração amorosa, financeira ele tinha, mas precisava também de algum elemento humano para atender essas crianças. Arthur Lins de Vasconcelos, a nossa homenagem. E bem rapidinho também, um outro curitibano, não espírita, mas veio com amor no coração e entendimento da missão. Médico Erasto Gertner, professor, ele conseguiu semear no coração dos seus alunos o início da Liga para o combate do câncer. E usou todos os minutos da sua vida nesse ideal de se ter um espaço para receber aqueles que estavam com o estigma do câncer e que para a medicina ainda era um enigma. E para simplificar, ele desencarnou. A esposa Anita Gertner continuou a Liga Feminina do Câncer. E hoje, quem for a Curitiba deverá visitar este complexo fantástico que é o hospital para receber os que estão passando por processos cancerígenos e ver a equipe clínica, o atendimento à família que ali tem o seu internado, o Erastinho dedicado à criança. Um grande homem. E ele é de Abril, por isso eu o trouxe para homenageá-lo. 24 de abril, ele nasceu em 24 de abril de 1900 e morreu em 1953. Ele soube, naquele não muito que ele tinha, ser um homem que marcou a história da sua vida, junto com a sua esposa Anita Gertner, beneficiando aqueles que se sentem tão entristecidos ante um processo cancerígeno. Gratidão ao Erasto Gertner e à dona Anita. Gratidão ao Orson, meu companheiro. Gratidão à equipe desse trabalho que se inicia. Gratidão, Rosana. Gratidão, Léo Matos e os demais que estão aí nos bastidores. Gratidão imensa, emoção imensa de fazer parte desse início de trabalho.
Ai, é muita emoção. Nós agradecemos com o coração muito apertado de sentimentos que se mesclam entre a gratidão e a vontade de permanecer por mais tempo ouvindo os dois. Muito obrigada, Orson. Muito obrigada, Ilza. Nós sempre vamos recordar esses momentos, até porque eles se eternizaram dentro dos nossos corações. Queremos convidar mais uma vez a todos que estão nos ouvindo ou nos vendo, ou que acharam interessante a proposta, para que nos enviem alguma informação, ou algum questionamento, ou pontuações sobre o trabalho, nesse e-mail, que é cartasdeluz@gmail.com. Estaremos aguardando e responderemos com certeza, com a presença de convidados, pessoas qualificadas como os que hoje ouvimos, para responder a todas as dúvidas. Então, muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que toda a espiritualidade amiga possa nos ajudar a conduzir este trabalho. Muito obrigada.